Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula da EF. O tema de hoje nós vamos falar de força máxima absoluta e a força máxima relativa. Meu nome é professor Leandro Afonso e vamos compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Primeiramente, quando nós falamos de força, sempre tem as diferentes forças. Força máxima, potência muscular e a resistência de força. Pensando nisso, a gente sempre tem a tendência na avaliação física a tentar mensurar esses três componentes da força muscular. Quando você fala de força máxima, o teste mais utilizado, ou o teste clássico, é chamado teste de 1RM, ou teste de uma repetição máxima. O nome dele já gera uma certa dúvida, gera um certo desconforto. Por quê? Quando nós pensamos em repetição máxima, repetição vai implicar em 2 movimentos, ou mais. Então, o nome do teste seria mais adequado colocar uma execução máxima, porque é somente um movimento que você vai determinar o máximo da força voluntária que o nosso indivíduo pode estar proporcionando. Contudo, é um nome que já está classicamente consagrado na literatura, você vai encontrar o teste 1RM em livros textos de fisiologia, de treinamento desportivo, de avaliação física. Então, a gente tem que entender que é um nome que vai estar já carimbado na ciência do esporte e temos que aceitá-lo. Então, pensando em termos de aceitação, a gente tem uma outra situação que a gente pode estar começando a discutir, que é a força relativa. Pensando em força relativa, vamos tentar diferenciá-la da força máxima absoluta. Quando você fala força máxima absoluta, ela quer dizer o quê? O máximo que o indivíduo conseguiu de forma voluntária movimentar em um único movimento de forma absoluta. Quer dizer o quê? Você está usando como um fator determinante para observar quanto que ele produziu de força, a carga, a quantidade de quilos, a quantidade de anilhas que ele conseguiu movimentar naquela execução. Vamos colocar, por exemplo, um teste de supino. Então, quanto que ele conseguiu movimentar no supino naquele único movimento. Agora, isto te dá uma análise relativamente pobre do fenômeno. Por quê? Você pode começar a pensar o seguinte: quando o nosso aluno ele entra num processo de emagrecimento, talvez numa reavaliação, a carga máxima que ele movimentou na primeira avaliação para essa segunda etapa da avaliação seja a mesma. Então, seja, ele fez um teste de supino, ele levantou 100 quilos no supino e atualmente, depois de um certo tempo de prática, levantou os mesmos 100 quilos. Então, qual que é a interpretação que o professor de educação física pode fazer? Poxa, o meu aluno não evoluiu, então o meu treinamento não foi eficiente. Quando nós utilizamos a força relativa, que é a razão entre a força absoluta dividido pela massa corporal do nosso aluno, nós conseguimos ter uma leitura muito mais clara desse fenômeno, dessa evolução. Então, imagine um indivíduo que tem 100 quilos de massa corporal e levantou 100 quilos no supino. Então, a relação dele vai ser o quê? De 1. Então, ou seja, essa é a força absoluta 100 quilos e a força relativa é uma razão de 1. Agora, quando esse indivíduo, depois de um certo tempo, é reavaliado novamente e movimenta a mesma carga, os mesmos 100 quilos, só que nesse momento agora ele está mais magro, ou seja, ele emagreceu, a massa corporal dele está menor. Então, em vez de ter os 100 kg de massa corporal, ele tem apenas 90. Então, nesse quesito, a força relativa dele aumentou. Por quê? Se você fizer a massa corporal sendo um divisor da massa que ele movimentou no teste de execução máxima no supino, você vai ter uma razão de 1,1 ou 1,1. Então, ou seja, você teve um aumento da força relativa. Então, o treinamento foi eficiente na parte da adaptação muscular em termos de ganho de força. Agora, imagina que ele tivesse uma diminuição mais acentuada, não jogar um pouco mais alta. Se tivesse 20 quilos a menos de massa corporal. Então, ou seja, de 100 quilos ele agora está com 80 quilos e continua movimentando os mesmos 100 quilos de carga no supino. Então, agora a força relativa dele, que na primeira etapa foi de 1, na segunda foi de 1,1, agora está com 1,25. Então, ou seja, mesmo não aumentando a força absoluta dele, ele continua tendo um progresso em termos de quê? De força relativa. Então, nessa questão, essas aplicações da força relativa são muito interessantes para quem vai trabalhar com atleta. Quando você fala de preparação física de atletas, o que um treinador gostaria que o atleta tivesse? Que o atleta fosse mais leve e fosse mais forte. Então, a força relativa é um indicador muito mais interessante para essa população. Tanto que ela é utilizada como um critério também definidor de resultado, por exemplo, numa prova de halterofilismo, que se os dois levantarem a mesma carga na barra, vai ganhar a competição quem é um atleta mais leve. Agora, trazendo para um outro ambiente que não seja de alto rendimento, o processo de emagrecimento, como a gente falou anteriormente. Então, um indivíduo que, por exemplo, está num processo de emagrecimento, talvez utilizar a força relativa seja um padrão bastante interessante para mostrar a efetividade do seu treinamento e da sua prescrição para o seu aluno de forma quantitativa. Então, quer dizer o quê? Com valores numéricos, de forma clara, em termos de gráficos, até quem sabe no seu relatório de avaliação física, para mostrar que a eficiência do seu treinamento está sendo o objetivo do nosso aluno em termos de benefício com que aquele treinamento
melhore a força desse aluno. E aí, pensando na parte prática, onde que o aluno vai perceber isso? Um aluno que emagrece, ele está levantando muito mais fácil aquela massa corporal que ele tem. Então, ele está mais leve e está mais forte. Então, nesse quesito, mesmo levantando a força absoluta, os mesmos carga, a mesma quilagem que ele levantava anteriormente, ele consegue ser muito mais eficiente em termos de economia de movimento e economia de esforço. E gasto energético também, tá bom? Então, essa é uma pequena mini aula da EF para vocês. Então, força relativa e força absoluta, a diferença entre os dois termos. Até mais, muito obrigado pela atenção.